Boa tarde a todos. Hoje nós vamos discutir um pouco o mercado, voltando aos círculos de palestra online, para discutir um pouco quais são as perspectivas, tanto para a soja quanto para milho, no cenário de 2010, seja no mercado doméstico ou seja no mercado internacional. Inclusive, por dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós já podemos ter uma pequena ideia de quais são as perspectivas que nos esperam já para 2011. Bem, ao longo dessa palestra, se vocês já nos quiserem enviar perguntas, após encerrado, nós então entraremos em discussão. Bem, um dado importante e que efetivamente acaba favorecendo o nosso cenário como um todo é que, ao contrário do que foi 2009 e ao contrário do que foi o segundo semestre de 2008, 2010 nós voltaremos a ter uma recuperação do ciclo econômico. E principalmente nos países emergentes, a exemplo do que vocês podem ver nos gráficos, principalmente Índia e China ainda devem continuar a apresentar um crescimento bastante significativo do ponto de vista de crescimento econômico, e são países bastante importantes, China principalmente, porque hoje é um dos principais importadores de soja, importando um volume bastante expressivo do Brasil, e porque tem um peso muito importante do ponto de vista de consumo global. O que nós podemos ver é que há uma perspectiva de a China já crescer em torno de 9% em 2010, a Índia crescer 6,4%, o Brasil, que tinha uma expectativa de crescer 4,8%, pode crescer até 7,5% ao longo do ano corrente. Então, ou seja, são países que passam a ter um peso muito importante, porque são países que estão em um ritmo de crescimento bastante acelerado, onde há demanda reprimida e efetivamente onde pode haver uma maior transação global. Se por um lado isso é um ponto positivo, ainda existem alguns aspectos que merecem bastante atenção no mercado, entre os quais se destaca a crise na Europa, ou seja, a gente ainda passa por um processo bastante complicado, principalmente na Grécia. Então nós ainda temos preços no mercado internacional acima da média histórica, tanto para soja quanto para milho, mas que infelizmente ainda não reflete a realidade do nosso mercado doméstico, e por um processo de valorização cambial, os preços acabam sofrendo depressão, enquanto no mercado internacional os preços ainda se encontram num processo de alta. O mercado de proteínas ele segue firme na maior parte das economias emergentes, o que acaba sendo, sem dúvida, um processo muito interessante para o Brasil, que é um forte exportador de carnes. E o que nós vemos claramente é que, passado o momento mais crítico da crise, que foi 2009, e com 2010 já ensaiando um novo crescimento econômico, a China deverá continuar num processo de consumo per capita bastante forte, né? A Rússia passa a ter uma recuperação em 2010, vocês podem ver claramente pelo gráfico que em 2009 nós tivemos uma queda no consumo per capita de carnes, lembrando que esse consumo per capita nesse gráfico ele está retratando a realidade do consumo de carne bovina, de carne suína e de carne de aves, e o Brasil que ainda continuará também num processo de crescimento econômico do ponto de vista de consumo de carnes. E as perspectivas, obviamente, para o consumo de ração, num cenário onde se cresce o consumo per capita de proteínas, nós passamos a ter, no ano agrícola 2009-2010, um maior crescimento do consumo de milho, né, e um maior crescimento do consumo de farelo de soja. Vocês podem ver claramente essa correlação, que ela é muito clara, ou seja, em 2008 e 2009, que foi um ano de crise, caiu tanto o consumo de milho quanto o consumo de farelo de soja. E com a volta do crescimento econômico esperado para 2010, já há uma perspectiva nova do crescimento do consumo de ração no mundo como um todo. Esse forte crescimento do consumo está concentrado principalmente na Ásia. Se vocês observarem o crescimento do consumo de ração de 2000 a 2009, a maior parte desse crescimento ocorreu inclusive na Ásia Oriental, ou seja, aí dominado principalmente pela China, que nesse período acabou registrando um crescimento de 40 milhões de toneladas, seguido pela América do Sul, que registrou um crescimento de 28 milhões de toneladas no consumo de ração. Apesar de que o consumo maior está principalmente concentrado na América do Norte e na União Europeia, ou seja, a América do Norte responde hoje por cerca de 23% do consumo mundial de ração, né, enquanto a União Europeia responde aí por 22%. Então, ou seja, a gente vê claramente que os países onde estão crescendo mais a economia são justamente os países que vão consumir mais ração ao longo desses períodos. Bem, há um outro fator, que é um fator que, se por um lado representa a volta do crescimento econômico, por outro lado é um fator preocupante, ou seja, nós passamos a ter um novo aumento dos preços dos fretes marítimos, né? Como nós podemos ver aí por esse índice, nós tivemos um aumento muito forte no período pré-crise, ou seja, quando todas as commodities estavam registrando um aumento expressivo.
Bem, e logo após a crise, obviamente, esses preços dos fretes marítimos eles caíram, tanto em decorrência da queda do petróleo, quanto em decorrência da menor demanda por parte da China. E passado o pior momento da crise, a gente volta a ter uma alta dos preços dos fretes marítimos. O lado complicado desse processo é que a gente passa a ter um aumento dos preços dos fertilizantes, já que eles dependem de forma expressiva dos preços do frete, uma vez que o Brasil ele importa cerca de 70% da sua necessidade. A demanda aquecida ela acabou interrompendo o processo de queda, né, nos preços das commodities básicas, então nós podemos ver cada barra nesse ciclo, cada barra por esses gráficos está representando um trimestre, então a gente vê que o petróleo nos últimos trimestres acabou registrando altas expressivas, o cobre também seguiu um processo de alta, o ouro e a prata, a soja permaneceu com seu preço relativamente estável, mas se bem que do ponto de vista de preço internacional nós temos um preço acima da sua média histórica, o milho também permanecendo com um cenário relativamente estável do ponto de vista de preço nos últimos trimestres, mas, ou seja, claramente não sendo afetado, inclusive, pela crise na Europa. E o arroz apresentando um processo de alta de preço, enquanto o trigo também apresentando um preço relativamente estável. E, obviamente, o que a gente acaba vendo num cenário onde a gente passa a ter crescimento de área plantada no mundo como um todo, ou seja, nós caminhamos agora para uma safra mundial bastante expressiva, nós passamos a ter, em conjunto com o aumento dos preços fretes marítimos, uma elevação significativa já nos preços dos fertilizantes, o que não é um bom sinal, obviamente, para o nosso cenário esperado para 2010, 2011, onde a gente passa a ter preços não tão interessantes do ponto de vista de mercado doméstico, no curto prazo, obviamente, ligado a uma alta dos custos de produção, né? Então nós temos uma alta significativa do ponto de vista de DAP, uma alta no preço da rocha fosfática, enquanto o cloreto de potássio registra uma certa estabilidade de preço nos últimos trimestres e já uma alta no preço de super simples e no preço da ureia. Indo para milho, o cenário que nós passamos a ter é que nós tivemos baixos preços do milho, que acabaram estimulando o produtor rural a investir na cultura na safra 2009-2010, e o resultado foi menor área plantada com cereal nos últimos 35 anos. Né? Então, ou seja, o produtor ele veio de um ano onde os preços não reagiram na forma como o mercado esperava, e obviamente isso também depende muito da estratégia comercial que o produtor adota. E, consequentemente, na sua decisão de tomada de investimento, como os preços não apresentavam o valor esperado pelo produtor, o resultado claro disso foi uma queda significativa do ponto de vista de área plantada. No final do ano passado, nós tivemos uma recuperação das vendas externas, e isso teve uma relação com o atraso na colheita dos Estados Unidos, ou seja, o produto na América do Sul acabou sendo mais procurado. E, ao mesmo tempo, um fator que vem influenciando de forma significativa o mercado do milho são justamente o peso que a ajuda governamental vem dando ao mercado. Ou seja, no ano passado o governo entrou bastante atuante dentro desse mercado, fazendo leilões, principalmente de escoamento da produção, das regiões que têm excedente de produção para as regiões que são demandadoras. E se nós fizermos uma relação entre as exportações e os leilões do governo, há uma correlação bastante significativa. Então, ou seja, o governo ele precisa atuar de forma significativa nesse mercado para que a gente consiga ter um volume significativo de exportação. Então, para esse ano, o lado interessante dentro do processo do mercado como um todo é que o governo já anunciou que ele deverá fazer leilões de cerca de 12 milhões de toneladas de milho. Serão leilões semanais, e tirando principalmente o milho que está concentrado na região centro-oeste do Brasil. Bem, o governo entrando de forma atuante nesse mercado, muito provavelmente nós devemos ter alguma reação de preço, já que 12 milhões de toneladas passa a ser, sem dúvida, um volume bastante significativo. O que nós já conseguimos comprovar e já observar no mercado é que a partir do momento que o governo colocou essa notícia no mercado, nós já passamos a ter alguma reação de preços locais. E a área a ser cultivada com milho safrinha, né? Ou seja, ela cresceu principalmente e basicamente na região centro-oeste do Brasil, e a gente precisa ter uma atenção muito especial de como vai evoluir a safrinha no Mato Grosso. Nós passamos a ter uma área plantada que foi recorde no Mato Grosso, cerca de 12 milhões de toneladas, porém com uma produção que pode ser inferior ao ano passado em decorrência de climas, né? Então, se por um lado nós temos um mercado onde nós podemos ter uma produção esse ano maior do que a produção no ano passado, mesmo diante de um quadro de queda de área plantada na safra de verão, por outro lado a gente passa a ter problemas climáticos no centro-oeste, que não foi observado em anos anteriores, e uma atuação mais forte do governo. Então, a princípio, por mais que o cenário possa ficar um pouco carregado nesse primeiro semestre, a gente poderá ter boas perspectivas no segundo semestre,
obviamente desde que o governo realmente cumpra a sua obrigação dentro do mercado e efetive esses leilões que poderão, sem dúvida, causar algum impacto positivo. A relação estoque de milho no mundo ele segue abaixo da sua média histórica, então obviamente isso merece uma atenção especial a nós, porque no mercado internacional o milho efetivamente apresenta um cenário bastante positivo, né? Ou seja, o mundo cresce a uma taxa de demanda superior à taxa de crescimento da produção e, consequentemente, os fundamentos do mercado indicam que os preços fiquem acima da média histórica, justamente em decorrência desses estoques que se apresentam relativamente baixos no contexto global. E a oferta e demanda de milho no mundo, né? Obviamente deixa claro então, se nós observarmos a última linha, que é a relação estoque-consumo de milho, a gente vê claramente que nós continuamos abaixo da média histórica, que é de 24%, mesmo no cenário onde nós teríamos uma produção recorde mundial. Vocês podem ver na coluna 2010-2011, ou seja, já são as primeiras linhas de quais são as perspectivas para o mercado para o próximo ano agrícola. Se espera que o mundo produza 835 milhões de toneladas, mas mesmo assim, com o crescimento da demanda global, nós teríamos uma relação estoque-consumo ainda relativamente apertada e abaixo da sua média histórica, ou seja, os fundamentos ainda indicam que os preços do milho no mercado internacional devem permanecer acima da média histórica. Infelizmente, o Brasil ele tem muito mais uma questão estrutural do que às vezes uma questão de mercado. Infelizmente, nós não conseguimos às vezes tirar o milho da região centro-oeste e desafogar esse mercado para que a gente possa ter recuperação de preço. Por essa razão, a ajuda governamental é muito bem-vinda e, ao contrário do ano passado, o governo está atuando de forma a transparecer no mercado algo positivo em relação aos preços. Então, o governo está chegando de forma mais cedo do que o ano passado em suas ações de incentivo a preço. Em relação aos Estados Unidos, que nós teríamos já para o ano safra 2010-2011, seria uma produção recorde novamente, esperada em 339 milhões de toneladas, quase 340 milhões de toneladas, num quadro onde os Estados Unidos voltam a crescer em área plantada. Ou seja, nós estamos indo para 33,1 milhões de hectares cultivados no ano safra 2010-2011 contra 32 milhões de toneladas cultivadas em 2009-2010. Ou seja, em decorrência dos preços internacionais elevados, né, ou seja, o produtor norte-americano passa a ter novo incentivo em investir na cultura do milho. Mas, em decorrência do seu forte crescimento de consumo doméstico, principalmente no consumo destinado à produção de etanol, a relação estoque-consumo de milho nos Estados Unidos não se altera muito em relação a 2009-2010. E mesmo nos Estados Unidos nós permanecemos com uma relação abaixo da sua média histórica. O que nos chama a atenção é o quadro na Argentina, né, ou seja, a área plantada com milho na Argentina vem permanecendo relativamente estável nos últimos anos, apesar da importância que a Argentina tem no mercado internacional, ela é um dos principais players, sendo o segundo maior exportador mundial de milho. E o que nós vemos é uma área relativamente estável, com uma produção que pode alcançar 21 milhões de toneladas em 2010-2011. A Argentina voltou a ter uma safra alta no ano agrícola 2009-2010. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um país com grande importância nas exportações globais. Ou seja, se o Brasil não tiver ferramentas que sustentem as exportações, a Argentina, sem dúvida nenhuma, pode suprir essas necessidades. Então, se espere que na safra 2009-2010 a Argentina exporte 12 milhões de toneladas de milho, ao contrário do ano agrícola 2008-2009, quando a Argentina registrou um problema climático muito sério, que a produção acabou recuando para 15 milhões de toneladas, a gente passa a ter agora a Argentina como um importante participador no mercado do ponto de vista de produção, né? E, sem dúvida nenhuma, a Argentina tem uma condição de moeda mais competitiva do que a nossa e com uma logística muito mais competitiva do que a do Brasil também, o que deve elevar a Argentina a permanecer no posto de segundo maior exportador mundial de milho. As cotações do milho que sofreram queda depois da crise permanecem com os preços acima da média histórica. Então, hoje nós estamos falando de preços de 3,70, de 3,80 dólares o bushel. Lembrando que o mercado, ao contrário da soja, ele não se mostra invertido. Ou seja, no segundo semestre, as cotações do milho na Bolsa de Chicago apresentam valores superiores ao que foi o primeiro semestre. Ou seja, o mercado entende que no futuro a demanda continua crescente e a produção não é suficiente, obviamente, para atender essa demanda. As exportações brasileiras, sem dúvida nenhuma, são preocupantes. Em 2010, até agora, nos 4 primeiros meses desse ano, o Brasil exportou 32% a menos do que foi exportado no mesmo período do ano passado.
Então, claramente, nós temos um cenário de mercado doméstico um pouco diferente do que nós temos no mercado internacional. O mundo vem consumindo bastante milho, há uma pressão demandadora e uma pressão de importação sobre os produtos. E lembrando que os principais players, hoje, do ponto de vista de exportação, são os Estados Unidos, Brasil e Argentina. E, efetivamente, o Brasil não está conseguindo acompanhar ou aproveitar os bons momentos de exportação que tem no mercado para um problema estrutural nosso e não para um problema de mercado. Então, a ajuda governamental, mais uma vez, ela é muito importante para que nós possamos ter, sem dúvida nenhuma, alguma elevação do ponto de vista de preço. O governo realmente, se ele chegar atuando com 12 milhões de toneladas do ponto de vista de leilão, sem dúvida nenhuma, é um espaço muito significativo para a recuperação de preço no segundo semestre. Como nós já dissemos alguns slides atrás, a atuação, o simples fato de o governo ter anunciado isso no mercado já causou algumas reações de preços locais. O efeito do Mato Grosso na safrinha brasileira ele é bastante importante, então, ou seja, no ano safra 2009-2010, o Mato Grosso respondia apenas por 20% da safrinha, e na safra atual, o Mato Grosso está respondendo por 43% da safrinha. Então, ou seja, o Mato Grosso passa a ter um peso, sem dúvida nenhuma, um fator muito relevante do ponto de vista de produção, e é muito importante a gente entender para que lado vai a safrinha no Mato Grosso e qual passa a ser o comportamento na safra de verão. No próximo gráfico, o que a gente consegue observar é que o aumento na área plantada com milho da safrinha no Mato Grosso, obviamente, teve um impacto direto na queda de área plantada com milho na safra de verão. Então, ou seja, o Mato Grosso apresenta um resultado bastante positivo de safrinha, isso está ligado à tecnologia, isso está ligado à escala, isso está ligado à produtividade, ou seja, o produtor do Mato Grosso, mesmo no ambiente de preços relativamente baixos, que pode ser considerado para a região sul do Brasil, o produtor do Mato Grosso está conseguindo tirar proveito de uma realidade onde você passa a ter níveis de produtividade bastante altos na segunda safra. E isso aqui que é importante, né? Mais uma vez, o produtor brasileiro ele tem que começar a mudar um pouco sua mentalidade do ponto de vista comercial e começar a trabalhar um pouco com o conceito de margem, ou seja, em que momento eu devo atuar no mercado, em que momento em que eu devo ter condições ideais para comercialização, uma vez que às vezes eu tenho um cenário relativamente obscuro. Eu não sei às vezes para que lado o mercado vai, eu não sei às vezes que preço pode ser praticado, então qual forma, qual ferramenta que eu posso utilizar para que eu possa ter sucesso na minha comercialização. Então, o primeiro gráfico em cima, nós estamos colocando um exemplo da região do Triângulo Mineiro, onde durante 10 anos nós tentamos observar qual que é a margem média operacional que o produtor conseguiu num cenário de preço médio. Então, a gente vê claramente aqui que a margem operacional dele é 40%, quase 41%. Então, ou seja, a 41% ele consegue ter rentabilidade na atividade e pagar, obviamente, depois depreciações, amortizações, juros. Então, ou seja, num cenário onde eu passo a ter 41% como uma margem de referência, eu tenho que ter isso como referência para comercialização. Então, olha só, no primeiro gráfico à esquerda, logo embaixo, o que nós vemos é que nós pegamos os anos agrícolas, o ano de 2008, nós tivemos momentos aqui, por exemplo de julho de 2008, nós tivemos margem de 47%. O produtor entendendo que sua margem histórica média é de 41%, a 47% seria um momento, obviamente, de comercializar. O produtor que está trabalhando aquele conceito de que ainda existe entre safra e deixou para comercializar no segundo semestre, ele obteve margem de 25%. Bem, esse é um cenário claro, efetivamente, que nós conseguiríamos comercializar em momentos que eu tive margens acima de 40%. Não foi, obviamente, o cenário que nós vimos em 2009, com margens alcançando no seu máximo 14% e no segundo semestre com margem negativa. Então, que estratégia eu vou utilizar em momentos que eu tenho margens apertadas? E aí, obviamente, que entra a diferença entre o produtor que está investindo em tecnologia do produtor que vem adotando alguma estratégia conservadora. Ou seja, existem produtores que em momentos onde as margens estão relativamente apertadas, ele acaba, obviamente, reduzindo o seu investimento em tecnologia. Ao passo que a estratégia ela tem que ser justamente ao contrário. Então, o que vocês podem observar nesse gráfico? O produtor que conseguiu obter 190 sacas por hectare, ou seja, um produtor de alto nível de produtividade, ele conseguiu ter margens de quase 40%. Então, ou seja, é um produtor que efetivamente, em momentos de crise ou em momentos de margens apertadas, ele justamente fez o contrário do produtor conservador. Ele aumentou o seu nível tecnológico. Não existe nenhum setor que consiga sobreviver em ambientes competitivos justamente reduzindo tecnologia. Então, esse talvez seja a principal mensagem dessa palestra de hoje, que em momentos de margens apertadas, e a agricultura está muito mais
propensa a ter ciclos de baixo do que ter ciclos de alta, que o investimento em tecnologia ele passa a ser crucial para o produtor que quer se manter na atividade. Então, o balanço de oferta e demanda de milho no Brasil, ou seja, há espaço para o Brasil exportar 8,5 milhões de toneladas esse ano, até um volume superior, dependendo do tamanho da ajuda governamental, que a princípio passa a ser bastante significativa. E exportando 8,5 milhões de toneladas, nós passaríamos a ter, sem dúvida nenhuma, um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Então, ou seja, ficar de olho nas exportações, sem dúvida nenhuma, é um comprometimento que o produtor deve ter para ter sucesso na comercialização. Então, quais são os fatores altistas que nós teríamos, então, para o milho ao longo de 2010? Os fatores altistas seriam problemas climáticos na safrinha de milho, ou seja, efetivamente o Mato Grosso já passa a enfrentar algum problema. O próprio Instituto de Economia do Mato Grosso ele já prevê uma queda de 4% na produção em relação ao que foi a produção obtida no ano passado. Os leilões do governo, que podem estimular as vendas externas, e uma desvalorização cambial que estaria muito mais ligada a um risco político do que a uma condição macroeconômica. Os fatores baixistas seriam a apreciação cambial, ou seja, em decorrência do risco inflacionário que o Brasil passa a ter em 2010, nós já estamos com viés de nova alta da taxa de juros, e esse viés de alta da taxa de juros significaria dizer que poderiam entrar mais capital especulativo dentro do mercado brasileiro e, consequentemente, levar a um processo de desvalorização cambial. Então, são dois ambientes bastante divergentes, um político que pode levar a um processo de desvalorização cambial em decorrência das eleições e outro que seria uma condição de tentar fazer o controle da inflação. Outro fator baixista seria o clima favorável ao desenvolvimento da safrinha, que a princípio no Mato Grosso a gente passa a ter uma condição não tão favorável como foi no ano passado, e o aumento da área de milho nos Estados Unidos, que efetivamente já aconteceu, mas que ainda não deu nenhum tom negativo ao mercado internacional. Então, quais são as estratégias que nós deveríamos adotar ao longo desse ano? Então, o primeiro ponto é estabelecer uma margem como objetivo de venda. Sem dúvida nenhuma, o produtor ele tem que ter noção da sua margem, noção dos seus custos, investir em tecnologia para, a partir daí, ele poder tirar condições favoráveis de mercado. Atenção aos possíveis descasamentos de preços na BMF, e em determinados momentos isso acontece e acaba sendo favorável ao produtor. E acompanhar, obviamente, sem dúvida nenhuma, as vendas externas de milho do Brasil, porque são essas vendas externas que vão ditar qual vai ser o ritmo do mercado. E para a soja, qual o cenário que nós temos? Um aumento de produção, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, e realmente o aumento dessa produção está causando uma pressão negativa sobre os preços da soja, principalmente no mercado doméstico, onde a gente passa a ter um desconto sobre os prêmios relativamente significativo, uma apreciação cambial que está prejudicando a rentabilidade dos negócios futuros, e o movimento dos fundos que ainda, sem dúvida nenhuma, estão sustentando os preços do milho, os preços da soja acima da média histórica. Ou seja, se nós fôssemos observar simplesmente uma condição de mercado, não justificariam os preços atuais da soja na CBOT. Um fator que nos preocupa é o alto estoque da China no mercado internacional. Inclusive, algumas notícias preliminares nos indicam que a China poderá tirar um pouco o pé do acelerador a partir de junho e começar a utilizar mais os seus estoques. Então, a China hoje ela está respondendo por 17% dos estoques globais de soja, sem dúvida nenhuma passa a ser um fator preocupante do ponto de vista de preços. Então, ou seja, o mundo caminhou, sem dúvida nenhuma, para uma super safra em 2009 e 2010. A América do Sul passa a ter um peso bastante importante. Como vocês podem observar, em 2008 e 2009, a América do Sul produziu 97 milhões de toneladas e na safra 2009 e 2010 viemos para 132. Ou seja, em anos passados, os preços da soja no mercado doméstico estavam sendo justificados pelas quedas de produção na América do Sul, o que não aconteceu esse ano. Ao contrário, tivemos um clima bastante favorável. E o fato é que em 2009 e 2010 o mundo registra aí cerca de 40 milhões de toneladas a mais do ponto de vista de produção. Em decorrência disso, nós temos uma relação estoque de soja global muito acima de sua média histórica, ou seja, numa média histórica de 19%, temos uma relação acima de 26%. Então, ou seja, do ponto de vista fundamental, nada justificaria os preços atuais no mercado de soja, o que nos indica que os fundos ainda vêm sustentando esses preços de forma bastante significativa. Esse gráfico ele ilustra de forma bastante clara a preocupação que a gente passa a ter no mercado, principalmente chinês, ou seja, 2009 e 2010 a China pula para um estoque de 11 milhões e meio de toneladas e para 2010 2011 ela continua com estoque bastante elevado. Então, ou seja, num momento onde nós podemos ter alguma pressão sobre os preços da soja, alguma pressão que poderia significar altas futuras,
por exemplo, num possível cenário de quebra de produção em decorrência de clima nos Estados Unidos, a China poderia utilizar esses estoques como uma forma de reter os preços, né? Alguns relatórios no mercado internacional já indicam que a partir de junho ela poderia tirar o pé do acelerador. Isso ainda é apenas uma especulação, a China ainda está num processo de crescimento econômico bastante forte, tanto é que o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indica que as importações da China ainda podem ficar bastante aquecidas durante esse ano e durante o próximo ano agrícola. Ou seja, as exportações ainda crescem, né, de forma mais modesta no ano safra 2009-2010, mas ainda cresce, pulando de 41 para 46, e o que resta efetivamente saber é se a China vai desacelerar ou não o seu volume de importação de soja, já que ela responde hoje por cerca de 17% dos estoques mundiais. A China ainda está num processo econômico, de crescimento econômico bastante significativo. O problema que nós precisamos observar melhor é porque ela passa a ter um processo inflacionário que passa a preocupar um pouco o governo chinês, e o governo chinês pode adotar algumas medidas para desacelerar um pouco essa economia. E os altos níveis de estoque ainda podem pressionar negativamente os preços da soja, né? Ou seja, em 2009 e 2010 nós teríamos uma relação estoque-consumo bastante elevada. Para 2010 e 2011 se espera uma ligeira queda do ponto de vista de produção mundial, porém com uma relação estoque-consumo ainda relativamente alta. Então, ou seja, infelizmente no cenário da soja nós não temos do ponto de vista de oferta um cenário que justificaria preços relativamente altos. Por outro lado, nós temos uma demanda, principalmente por parte da Ásia, que justificariam as sustentações dos preços, principalmente na China, que ainda é uma importadora recorde da oleaginosa. Mas, infelizmente, o mercado ainda não nos traz um tom que nós poderíamos reafirmar que seria um tom altista. Dependeríamos agora um pouco do desenvolvimento da safra norte-americana, que já passa a ser cultivada, e, obviamente, o clima pode dar algum tom de especulação conforme o clima se comportar nos Estados Unidos. E a produção norte-americana de soja, ou seja, ela foi recorde em 2009 e 2010 nos Estados Unidos, ou seja, uma produção de 91 milhões de toneladas. E em 2010 e 2011, apesar do aumento na área plantada de milho nos Estados Unidos, a soja também volta a crescer, uma expectativa de produção de 90 milhões de toneladas no próximo ano agrícola. E a relação estoque-consumo de soja no mundo, nos Estados Unidos, ainda com tom bastante altista, o que obviamente se refletiria em preços que não justificariam altas no longo prazo. Tanto é verdade que na Bolsa de Chicago o mercado da soja permanece invertido, ou seja, o longo prazo valendo menos do que os preços de curto prazo. E aqui claramente o que a gente observa é que o prêmio, principalmente no momento que a gente avança para a região Brasil Central, temos um prêmio enfraquecido em relação ao que foi o ano passado. Vocês podem observar que no primeiro gráfico acima, ou seja, a linha amarela representa os preços médios em Chicago em 2010, ou seja, nós temos um preço médio praticamente igual ao que foi em 2009, tanto é que as linhas estão sobrepostas, mas a hora que nós observamos o prêmio, ou seja, o que significa prêmio, né? Nós estamos fazendo uma comparação entre a praça regional sobre Chicago, sobre os preços futuros de Chicago, então o que a gente observa é que o prêmio está enfraquecendo, por exemplo, na região de Rio Verde. Então, ou seja, nós temos um cenário aqui de excesso de oferta local e, ao mesmo tempo, um frete bastante encarecido. Em conjunto com uma apreciação cambial, a gente passa a ter preços, principalmente na região do Brasil Central, inferiores ao que foi a média do ano passado. Então, em condições normais de clima, a produção de soja em 2009 e 2010 ela pode crescer mais de 10%, né? Então o Brasil ele viraria o ano agrícola aí com os estoques perto de 3 milhões de toneladas, que efetivamente num cenário onde geralmente às vezes o Brasil se descola um pouco de Chicago, a gente passa a ter um segundo semestre com preços mais elevados, talvez não se justificariam tanto esse ano para o Brasil produzir uma safra recorde também. Em cima disso, quais são os fatores altistas que nós temos para a soja em 2010, ou seja, problemas climáticos durante o desenvolvimento da safra norte-americana, então, ou seja, nós ainda precisaremos observar como é que vai ser o famoso weather market em junho, julho e até agosto, que ainda causa alguma oscilação dos preços na Bolsa de Chicago, o aumento das importações por parte da China, então nós deveremos observar, principalmente no segundo semestre, se a China vai acelerar ou não, vai permanecer com as suas estimativas de importações de soja ao longo do mundo, se ela vai passar por algum processo de desaceleração em decorrência do seu alto nível de estoque. E uma desvalorização do real devido ao risco político também seria um fator positivo do ponto de vista de exportação.
Os fatores baixistas seriam uma valorização cambial em decorrência de condições macroeconômicas, principalmente para a gente ter um processo onde o Brasil mantém a sua inflação estável, ou seja, ele daria um viés de alta da taxa de juros que poderia, obviamente, ocasionar uma valorização cambial. Um clima favorável, mais uma safra cheia nos Estados Unidos, ou seja, se nós tivermos um clima nos Estados Unidos que seja favorável à safra norte-americana, consequentemente isso daria um tom baixista ao mercado, uma vez que a soja brasileira ela é precificada pelo mercado internacional, e um aumento de área plantada nos Estados Unidos em 2010 e 2011, efetivamente os Estados Unidos caminha para isso, mas o mercado ainda não precificou isso de forma negativa. Então as estratégias, sem dúvida nenhuma, é de uma participação contínua do mercado, assim como nós temos que trabalhar um conceito de margem no milho, também temos que trabalhar um conceito de margem na soja. Estabelecer, então, essa margem como objetivo de venda e acompanhar de perto o movimento da China do ponto de vista de importação. Então, a China passa a ser, talvez, o grande tom que vai ditar o ritmo dos preços de soja no mercado internacional ao longo de 2010. Então, esses são os principais pontos, né, brifados de forma muito rápida, mas que, obviamente, merece atenção ao longo de 2010, onde o produtor pode traçar alguma estratégia de comercialização. Bem, vamos então abrir as perguntas para discussão. Nós temos uma pergunta aqui do Maurício Mega. Mesmo com a relação estoque-consumo abaixo da média histórica de 24%, o preço do milho no mercado brasileiro não reage. Há alguma boa perspectiva para quando? Bem, conforme eu disse, Maurício, infelizmente nós temos uma condição de mercado um pouco divergente. No mercado internacional nós temos uma condição bastante favorável e é por isso que Estados Unidos e Argentina acabam tendo um proveito maior dessa condição, por serem países mais inseridos do ponto de vista de comércio internacional, no caso do milho. E o Brasil nós temos um problema estrutural, ou seja, eu não consigo tirar o milho do Centro-Oeste e levar ao porto numa região a preços competitivos. Então, ou seja, a perspectiva aqui ela está linkada, sem dúvida nenhuma, a uma ação governamental. Então, ou seja, eu preciso ter uma ajuda do governo que subsidie, tirar esse milho das regiões que eu tenho excedente de produção e levar isso para o porto. Com a atuação do governo, eu passo a ter reações de preço e, a princípio, o governo anunciou uma retirada de 12 milhões de toneladas de milho no mercado, o que poderia dar algum tom. Então, ou seja, nós precisamos observar de que forma o governo vai atuar, o ritmo que ele vai atuar, para que esses preços possam reagir. O Melchior está perguntando, teremos espaço para o armazenamento da safrinha de milho, haja visto a perspectiva de uma ótima safra? Sem dúvida, isso é bastante preocupante, né? Nós já tivemos problema no ano passado, a gente pode ter problema esse ano. O armazenamento, mais uma vez, como eu disse na pergunta anterior, o Brasil tem um problema estrutural, principalmente um problema logístico, então isso envolve a estrutura de armazenagem e, no curto prazo, para quem não tem essa estrutura, obviamente pode sofrer com esse problema. Então, sem dúvida nenhuma, uma preocupação. E, mais uma vez, o governo precisa ser muito rápido para escoar o mais rápido possível esse milho do mercado para que ele não precise concorrer com as estruturas de armazenagem. O Márcio Alves está perguntando, segundo dados oficiais e nossos, os custos esse ano devem chegar a R$ 1.350 por hectare. A tendência será de uma melhora nos preços, já que no custo não conseguimos mexer muito? Bem, mais uma vez, isso vai depender, sem dúvida nenhuma, da ação governamental. O que é importante num cenário como esse, por isso que trabalhar o conceito de margem é importante, que o que você consegue mexer, se você não consegue mexer no preço, você tem que tentar mexer na sua produtividade média. Então, quanto mais você conseguir atingir uma produtividade média alta, maior a tua condição de ter uma rentabilidade na atividade. Então, exemplo, um produtor que tem 190 sacas por hectare, isso é possível claramente se obter hoje no mercado, ele consegue vender milho a R$15 sem nenhum problema, né? Então, ou seja, se você não consegue mexer muito no preço, o preço vai estar dependente de uma ação governamental, você tem que tentar mexer na sua produtividade média para, a partir daí, você conseguir ter sucesso na sua atividade. A Ivone Martins está perguntando, qual cultura tem a melhor perspectiva, milho ou soja para a safra 2010-2011? Olha, o que eu te diria é o seguinte, Ivone, nós estamos ainda dependentes de muitas variáveis. Claramente, se a gente já observar Chicago, eu já tenho um cenário de que Chicago já me reflete um preço de soja inferior ao que tem agora. Isso num cenário de nova produção alta nos Estados Unidos, que é o que a gente indica o USDA, ou seja, uma produção que volta a ser 90 milhões de toneladas. Nos preços atuais, se a gente considerar hoje pontualmente, o produtor de novo está tendencioso a correr para a soja. Então, eu te diria que nós não temos muita perspectiva do ponto de vista de preço de ter alguma reação do ponto de vista de soja, a não ser num cenário de desvalorização cambial. E aí vai depender um pouco, talvez, de qual seja o risco político e como o mercado vai interpretar. Então, pegando as ações
governamentais em relação ao mercado, eu te diria que o milho ele nos parece apresentar talvez uma perspectiva de melhora desde que o governo atuísse no mercado, algo que a gente também não consegue prometer. Então, obviamente, eu preciso diversificar um pouco o risco. O que eu faria num cenário como esse é não colocar todas as minhas fichas na soja e não colocar todas as minhas fichas no milho. Eu faria, sem dúvida nenhuma, uma diversificação, porque eu poderia aproveitar possíveis altas que podem ter nas duas culturas, mas eu te diria que talvez, por uma ação governamental, possa ter uma reação de preço mais rápida no milho do que na soja. Obviamente, eu dependo dessa ação governamental. O Fernando João Presoto está perguntando o seguinte: sobre a área a ser plantada na safra de verão 2010-2011, você acredita que ficará estável quando comparada à última safra? Bem, aí só não ficou claro aqui para mim de qual cultura você está dizendo, né? Ou seja, mais uma vez, na decisão atual de preços, ou seja, o produtor está muito mais tendencioso a plantar soja do que plantar milho, e obviamente isso pode dar um tom o ano que vem de milho, que pode ser um tom talvez mais interessante com esse ano, principalmente se o governo conseguir escoar essas 12 milhões de toneladas. Tá? Agora, do ponto de vista de safra global, da safra brasileira como um todo, se a gente considerar todas as culturas, que talvez possa ter sido essa sua pergunta, muito provavelmente a gente deve ter um comportamento de área estável. Gustavo Rodrigues está perguntando o seguinte: pela diferença oferta-demanda, os preços da soja para a próxima safra será menor, certo? É o que Chicago já está indicando. Tá? Ou seja, nós temos uma relação estoque-consumo acima da média histórica, não tem nada justificando que a gente possa ter algum movimento de alta dos preços, mas ao mesmo tempo, Gustavo, os fundos de investimento passam a ter um peso relevante em relação à formação dos preços. E a China também, principalmente em decorrência do seu movimento. Por essa razão, preços eles não estão ultrapassando os $10, existe essa resistência para ultrapassar os $10, mas também não estão caindo em relação aos $9. Mas Chicago, se você olhar os contratos futuros no longo prazo, eles estão valendo menos do que os preços dos contratos no presente. Tá? Então, ou seja, a gente já teria, nesse caso, um tom baixista, mas eu acredito que os fundos de investimento, possíveis movimentos da soja, talvez possam permanecer com esses preços talvez acima da casa dos $9 o bushel. O Antônio Carlos de Oliveira está perguntando o seguinte: qual a expectativa mínima e máxima de preço no milho no segundo semestre de 2009? Olha, Antônio, essa é uma pergunta que ela é realmente um pouco difícil de ser respondida, mas vamos partir talvez para dois cenários extremos. Eu te diria que no ambiente onde o governo não consiga ser atuante e realmente tirar esse milho do mercado, e obviamente eu não sei para que região você está perguntando isso daqui, mas eu te diria que vamos talvez pegar a região sul, talvez nós teríamos preços mínimos aí de R$14, R$15. Num cenário onde a gente possa ter exportações de milho que vão acima dos 12 milhões de toneladas, a gente pode ter preços acima de 20. Tá? Então, são cenários bastante extremos e, obviamente, são duas variáveis que ainda dependem ainda de reação. Uma variável que está ligada ao governo, a gente precisa dessa participação do governo para que os preços efetivamente apresentem alguma valorização, e outra variável está ligada ao clima, e nós vamos depender de qual efetivamente será o tamanho da safrinha no Mato Grosso. O Maurício está fazendo uma pergunta, ou seja, quais são os principais fatores que interferem nas diferenças entre os preços do milho internacional em dólares por bushel comparado ao preço do milho no mercado interno do Brasil, em reais por saco? Podemos dizer que segue a mesma tendência? Não, não segue a mesma tendência. Ao contrário do que a Argentina, que ela tem um mercado muito mais comercial e muito mais internacional do milho, o milho no Brasil ele ainda não segue de forma muito clara Chicago. Tá? Paraná já segue uma tendência mais clara, ou seja, a gente passa a ter um preço como referência em relação à paridade de exportação, mas no Centro-Oeste isso já não fica muito claro, uma vez que a região Centro-Oeste está longe dos portos e o Brasil ele ainda não é um exportador tão efetivo quanto é Estados Unidos e Argentina. Então, ou seja, a gente ainda tem uma dinâmica muito doméstica em relação à formação de preços. Mas o que é importante a gente observar, às vezes, Chicago, que pode interferir nos preços. Se Chicago apresenta uma valorização de preços relativamente altos, pode melhorar a paridade de exportação e, obviamente, viabilizar determinadas regiões para exportação. Mas não necessariamente a gente segue os preços na Bolsa de Chicago. O Rafael faz a seguinte pergunta: seria uma época interessante de comprar milhos de terceiros para vender na frente? Olha, Rafael, se você acredita que o governo ele vai atuar de forma bastante ativa nesse mercado e que os leilões possam dar alguma reação de preços, sem dúvida nenhuma seria interessante. Talvez eu acredito que nós possamos estar num dos piores momentos do ponto de vista de preço.
Vai depender um pouco ainda do desenvolvimento da safrinha e, mais uma vez, da ação governamental. Talvez alguma estratégia que poderia ser adotada nesse sentido seria fazer algumas operações arbitrárias dentro da BMF para que justamente você possa proteger possíveis oscilações de preços. O Rubens dos Santos faz a seguinte pergunta: o Brasil conseguirá exportar um bom volume de milho, sendo o milho americano mais barato que o nosso? Olha, ele consegue exportar, obviamente, porque primeiro que existe uma demanda muito grande, só os Estados Unidos não conseguem atender toda essa demanda, até porque a demanda doméstica nos Estados Unidos passa a ser crescente. Então, ou seja, há espaço para o Brasil exportar sem dúvida nenhuma, principalmente para mercados do Oriente Médio e mercados da Ásia. E a partir do momento que o governo entra no mercado, ele passa a tornar o preço do produto brasileiro tão competitivo quanto o produto norte-americano. Infelizmente, a gente precisa desse subsídio, mas que há uma demanda importadora, sem dúvida nenhuma, isso há. O Samuel Fernandes faz a seguinte pergunta: considerando que a China resolva desacelerar a economia, isso poderia ser um forte impacto no mercado de soja nacional? Olha, sem dúvida nenhuma, isso é uma preocupação que a gente passa a ter. Então vai depender se a China vai entrar, talvez, eu não diria que ela entraria num processo de recessão, longe de dizer isso, mas talvez em vez de crescer 9%, 10%, crescer 7%, crescer um pouco menos, isso teria algum impacto no mercado global como um todo, não só no Brasil, mas no mercado dos Estados Unidos, no mercado da Argentina, porque a China hoje dita o tom de importação mundial de soja. Se a China passar a importar um volume menor, obviamente que isso teria impacto direto nos preços do produto brasileiro. Ruth Carvalho faz a seguinte pergunta: grande parte do milho em estoque é de propriedade do governo. A demanda de milho no momento é grande e sem oferta, porque o preço não reage. Bem, na verdade, nós ainda temos uma safra relativamente alta, nós temos estoques, seja na mão do governo, ou seja no setor privado, e o próprio mercado, que é consumidor, ele entende que não há motivos para se fazer estoque. Então, ou seja, por mais que às vezes o produtor não ofereça, o consumidor ele também não entende que ele precisa pagar um preço alto num cenário onde ainda tem estoques no mercado. Então, dessa forma, existe uma briga de braço e, consequentemente, os preços não estão reagindo. Bem, o João Gondim faz a seguinte pergunta: estou produzindo soja em Goiás. Acredito que não tivemos até hoje tanto cesto. Se Estados Unidos tiver safra cheia, se a América do Sul tiver safra cheia, se a Europa não conseguir sair sem maior problemas dessa crise da Grécia, se a China diminuir o apetite, se confirmar Laninha, poderá haver déficit hídrico na região sul. O que pode acontecer com o mercado de soja no futuro próximo? A época de economizar para ganhar na agricultura já passou? Olha, João, na verdade não é que existe tanto CES, esses CES sempre existiram no mercado. É justamente por isso que existem mercados futuros, que é uma forma de você fugir das oscilações de preço. Então esses CES, eles dão um tom no mercado e continuarão a dar o tom no mercado. Eu não acredito em hipótese nenhuma de que momentos bons da agricultura já passaram. Na verdade, nós estamos num processo de crescimento de demanda mundial, mas nós temos problemas estruturais no Brasil que façam com que a nossa agricultura, por exemplo, não esteja num momento tão bom quanto esteja a norte-americana. Ou seja, nós estamos num processo onde a moeda está forte, consequentemente isso não me dá uma capacidade de tirar proveito de preços internacionais altos. Eu tenho uma logística deficiente que me encarece a soja em determinadas regiões e, consequentemente, eu acabo tendo um deságio sobre ela. Então, por isso que eu preciso cada vez ser mais eficiente nesse mercado, eu preciso ganhar cada vez mais produtividade nesse mercado e, obviamente, eu preciso criar ferramentas onde eu fuja dessas oscilações. Hoje, o mercado financeiro em commodities agrícolas ele é bastante estruturado. Só para você ter uma ideia, eu consigo ganhar dinheiro trabalhando com opções hoje, montando estratégias onde eu vou ganhar dinheiro se o mercado subir, vou ganhar dinheiro se o mercado cair, vou ganhar dinheiro se o mercado não oscilar. Então, ou seja, são ferramentas disponíveis no mercado e que o produtor precisa cada vez mais interagir dessas ferramentas. Então, eu consigo, obviamente, manter minha rentabilidade e obviamente, conseguir tirar lucro trabalhando com todas as opções. E existem ferramentas, inclusive, que eu ganho se o mercado for para cima ou para baixo. Então, se interagir com essas ferramentas é a forma que o produtor precisa, cada vez mais, entrar nesse processo para manter a sua sustentabilidade no mercado. O Reimar faz a seguinte pergunta: quais são as perspectivas para a safra de milho para o estado do Rio Grande do Sul? E tratando especificamente de preço, a tendência de melhora para o Rio Grande do Sul, mais uma vez, vai depender muito da ação governamental. Existe uma preocupação, principalmente do gaúcho, de que os leilões do governo possam retirar o milho do Centro-Oeste e levar para o Rio Grande do Sul, o que daria, sem dúvida nenhuma, um tom baixíssimo para o mercado. Mas, a princípio, não tem nenhum leilão do governo que redirecione esse milho para a região Sudeste e para a região Sul. Está indo simplesmente para as regiões mais carentes e para as regiões possivelmente portuárias.
Tá? No cenário que nós temos hoje, o Rio Grande do Sul ele vai continuar sendo deficiente do ponto de vista de produção. Se a gente não tiver mudança de preço, a gente pode ter mais um ano de queda na área plantada de milho e, consequentemente, um próximo ano de preços caros, talvez, para o consumidor. O Neto faz a seguinte pergunta: você falou muito em estipular a margem como objetivo. Qual a margem que você acredita que seja interessante para estipular? Olha, o produtor precisa de uma margem entre 30% e 40% como margem operacional bruta. Isso permite depois ele pagar impostos, pagar juros, depreciações, amortizações. Então ele tem que trabalhar essa margem como referência. Obviamente, quanto mais você investir em produtividade, quanto maior a produtividade que você obtiver, consequentemente, maior a margem operacional que você pode conseguir a sua atividade. Mas uma margem interessante hoje para se pensar, para você ter competitividade no setor, é algo como 30% e 40%. O Flávio faz a seguinte pergunta: levando em consideração o cenário de soja que poderá ser baixista, com todos os fatores mostrados por você, a quanto teríamos o valor do bushel para a próxima soja? Bem, se nós olharmos Chicago ainda permanece, apesar de ele estar invertido, ele ainda permanece com seu nível acima dos $9. Né? A grande preocupação que nós temos é saber a que preço esses $9 vão ser transferidos para o Brasil num cenário onde a gente possa ter, por exemplo, apreciação cambial e um excesso de oferta local, ou seja, eu passo a ter um desconto, eu passo a ter um enfraquecimento do meu prêmio e, consequentemente, em determinadas regiões o preço passa a não ser tão atrativo. Mas eu te diria o seguinte: se nós olharmos Chicago, em decorrência das atuações de fundos de investimento, está difícil talvez romper a barreira um pouco dos $9. Mas se nós tivermos uma safra cheia nos Estados Unidos que acaba surpreendendo o mercado, isso cair para a faixa dos $8 também não seria nenhuma surpresa. O Jardel Casario ele faz a seguinte pergunta: com a grande safra de soja no Brasil nesse ano, e com os altos estoques chineses, qual a tendência em relação ao preço, que atualmente está em torno de R$32 a R$34 por saca? Bem, mais uma vez, isso vai depender um pouco de qual que vai ser a nossa apreciação cambial, porque o preço internacional não está ruim, o problema está justamente quando a gente transfere esse preço para reais. Tá? E aí são duas vertentes que nós temos. Uma vertente seria uma vertente política, que talvez numa competição entre Dilma Rousseff e José Serra a gente pode ter algum processo de desvalorização cambial. Algumas linhas acreditam que se José Serra continuar na frente dentro das pesquisas eleitorais, e como ele já disse que ele mudaria a política cambial, então talvez o mercado interprete isso antecipadamente e acabe dando um tom de desvalorização cambial. O outro viés é justamente um viés de conter um processo inflacionário num ano onde a gente tem um crescimento econômico muito forte. O Brasil pode crescer 7,5% ao ano, e para segurar um pouco essa inflação, o governo está trabalhando com taxa de juros, ou seja, elevando a taxa de juros, que poderia atrair capital externo e, consequentemente, a gente tem um processo de valorização cambial. Então, um risco político de desvalorização cambial e uma condição macroeconômica de valorização cambial. E, consequentemente, isso acaba tendo impacto direto no preço da soja. No caso do milho, qual é a margem de mercado esperada na safra 2010-2011? Vai depender, obviamente, do nível de produtividade que você tiver. Se você tiver uma produtividade de 115 sacos por hectare, consequentemente você vai ter uma margem operacional muito baixa diante dos preços atuais, possivelmente negativa. Se você for um produtor de média tecnologia, eu te diria que você teria uma margem aí, talvez em torno de 15% a 20%. Se você for um produtor de alta produtividade, eu diria que margens acima de 40% são tranquilamente obtidas. O Marcos Gomes da Silva faz a seguinte pergunta: o que representa a entrada de produtores de outros países com a aquisição de terras no Brasil, como por exemplo chineses, principalmente no Mapito? Na verdade, o que todo investidor está procurando é ver justamente onde a agricultura ela traz mais retorno, né? E obviamente a agricultura está ligada à aquisição de terras, e um dos países onde nós temos capacidade de crescer em área plantada, com grandes extensões e áreas relativamente baratas, é justamente na região do Brasil, né? Ou seja, no Brasil. Então, consequentemente, sejam países, ou sejam principalmente fundos de investimento, que é o caso que está acontecendo principalmente no Brasil, eles estão mudando talvez um pouco a dinâmica da agricultura. Eu não te diria que isso traz nenhum problema do ponto de vista de preço, uma vez que existe uma demanda. O que vai acontecer é que esses fundos de investimento eles vão conseguir talvez dar algum tom de organização para esse mercado e obter talvez condições favoráveis do ponto de vista de lucro, ao contrário do que se eles investissem nos Estados Unidos, ou investissem na Europa, ou investissem em qualquer outro país onde as terras são muito mais caras, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o país onde se apresenta a melhor oportunidade hoje para investimento em altas escalas de produção. Roberto Salve Nogueira faz a seguinte pergunta: que influência pode ter no mercado de milho e soja a crise na Europa?
Eu te diria o seguinte, Roberto, a principal preocupação que a gente passa a ter é que em algum momento isso pode contaminar o mercado financeiro como um todo. Isso passa a ser uma preocupação. Na última semana nós talvez tivemos um ensaio disso. Quase todos os índices das principais bolsas no mundo caíram, inclusive na Bovespa, que é no Brasil. E a preocupação do ponto de vista de commodity é que em algum momento o mercado financeiro pode transferir talvez esse risco para o mercado de commodities, acreditando que pode haver algum problema, talvez de crescimento econômico e que o mundo vai consumir menos. De impacto direto, a crise na Europa pode ocasionar algum problema do ponto de vista de consumo de carnes. O Brasil exporta muito carnes para a Europa e se a gente tiver que, obviamente, readequar o nosso rebanho, significaria dizer que eu consumiria menos commodity agrícola. Então, independente disso ou não, a Europa ainda é importante a gente observar com calma a forma como vai ser desenhada, ou melhor dizendo, a forma como vai ser conduzida essa crise no continente europeu. O Leandro Bren faz a seguinte pergunta: a BR Foods, por exemplo, está interferindo na formação dos preços no mercado interno de milho? Se sim, como? Olha, eu te diria que se ela estiver interferindo é muito regionalmente. Tá? Eu te diria que do ponto de vista nacional, a BR Foods não representa a principal consumidora de milho. Né? Na verdade, o mercado de milho é muito pulverizado, ao contrário da soja, onde os 4 principais players representam 60% de originação. No milho o mercado ainda é muito pulverizado. Tá? Os principais players não representam ainda nem 30% do volume total que é adquirido. Então ela pode ter, sem dúvida nenhuma, um impacto regional, se ela representa a principal região com aquisição naquela determinada região, mas eu não te diria que ela tem um impacto na formação de preços do ponto de vista nacional. O Cleiton Batista de Alvarenga faz a seguinte pergunta: quais são as expectativas para a influência dos insumos no preço de venda da safra atual de milho e soja no Triângulo Mineiro? Olha, o que pode acontecer é que nós temos, a partir de agora, mesmo que o Brasil já tenha registrado um processo de valorização dos insumos agrícolas, principalmente fertilizantes, não tem nada indicando que esses preços possam recuar. Tá? Em decorrência disso, o que pode acontecer é que muitos produtores talvez desovem essa produção para aproveitar alguns momentos de queda dos preços dos fertilizantes. Né? O que nós teríamos para o segundo cenário? Se nós não temos nenhum cenário de possível queda nos preços fertilizantes, é porque os fretes marítimos subiram, se a gente continuar num processo onde realmente a gente concretize que o mundo está crescendo de forma significativa, esses preços marítimos podem crescer no segundo semestre e, sem dúvida nenhuma, isso daria um impacto do ponto de vista de preços de fertilizantes. Então, talvez muitos dos produtores vão aproveitar momentos de oferta que há momentaneamente, até porque a venda de insumos agrícolas está bastante atrasada e existem muitas empresas que estão fazendo desconto no curto prazo para que possa avançar do ponto de vista de negociação. Então, talvez seja um momento interessante para se fechar negócios com fertilizantes e alguns produtores poderão desovar sua safra justamente para comprar fertilizante à vista e ter algum desconto que possa ser significativo no curto prazo. O Rodinei Trapazon faz a seguinte pergunta: com a abertura de novos mercados de carne no Brasil, a região sul pode ter uma reagida no preço do milho e da soja? Bem, nós temos a região da América do Sul, e principalmente com destaque no Brasil, sendo um grande polo de produção. Tá? E obviamente que esse polo de produção ele passa a ter algum impacto do ponto de vista de demanda. Mas o fato é que a produção de milho no Brasil vem crescendo mais do que a sua taxa de crescimento de demanda. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil, para que ele tenha reações de preço, principalmente milho, ele precisa ter uma participação ativa no mercado exportador bastante significativa. Ou seja, regionalmente a gente passa a ter alguns polos que a gente tem mudança de preços regionais. O principal exemplo disso é Rio Verde, ou seja, nos últimos 10 anos o preço de Rio Verde mudou de forma bastante significativa, ou seja, os preços se elevaram com a chegada principalmente da perdigão naquela região. A gente pode passar a ter um processo desse na região de Lucas do Rio Verde, né, porque a gente tem um projeto da Sadia muito grande lá, a gente tem um projeto de perdigão ali perto, que é a região de Nova Mutum. Então, eu te diria que a região de Lucas, Nova Mutum, vai passar por um processo muito parecido com o que passou a Rio Verde. Mas do ponto de vista nacional, o preço do milho ele só vai ter garantia, talvez, de rentabilidade, se o Brasil efetivamente se concretizar como um grande exportador. Existe demanda para isso e que, obviamente, nós precisamos melhorar do ponto de vista de infraestrutura logística. Carlos Roberto Rosa faz a seguinte pergunta: o aumento na área plantada de milho nos Estados Unidos é suficiente para o aumento do consumo para a produção de etanol? Sem dúvida nenhuma. Tanto é verdade que, além disso, os Estados Unidos continua
a se comportar como principal exportador de milho, exportando um volume superior a 50 milhões de toneladas, e dificilmente eu vejo os Estados Unidos, mesmo com o crescimento da produção de etanol, deixando de ser o principal exportador. Isso em decorrência do tamanho da produção norte-americana. Estamos falando de uma produção de quase 340 milhões de toneladas, que está muito aquém da produção, obviamente, está muito acima da produção do Brasil. Nós estamos comparando 340 milhões de toneladas contra 50 milhões de toneladas do Brasil, né, e contra outras 21 milhões de toneladas da Argentina. Então, sem dúvida nenhuma, mesmo no longo prazo, além dos Estados Unidos conseguir garantir sua produção de etanol, ele vai conseguir se garantir como principal exportador de milho. O Hans Miller faz a seguinte pergunta: com essa perspectiva de preços baixos, tanto da soja como do milho, os preços dos insumos agrícolas também estão acompanhando essas baixas? Se ainda não, qual a sua opinião para o custo de produção na safra 2010-2011 em relação à safra 2009-2010 na região centro-oeste de Goiás? Olha, muito possivelmente nós vamos ter esse ano um cenário de alta de preços dos insumos agrícolas em relação ao ano passado. Tá? Até porque o ano passado os preços reagiram com queda do petróleo, reagiram com a queda dos fretes marítimos, ao contrário desse ano. Num cenário de crescimento econômico, a gente passa a ter uma recuperação de preço do petróleo, recuperação de preços de fretes marítimos e, consequentemente, custos de insumos maiores. Tá? Então, possivelmente, nós devemos enfrentar a safra 2010-2011 com custos mais altos e, mais uma vez, a única ferramenta que o produtor tenha, talvez, num momento de margens apertadas, é investir em produtividade. Tá? Se a gente adotar a estratégia de tentar reduzir custo de produção, olhando custo por hectare e não por saca produzida, muito possivelmente eu vou ter um resultado muito ruim no passado, porque eu vou ter produtividades mais baixas com custos maiores. Se eu tenho custos maiores, não tenho como fugir disso, eu tenho que produzir o máximo possível, provavelmente ter o menor custo possível por saca produzida. O Neto Gaia faz a seguinte pergunta: os preços dos insumos agora estão mais baixos em relação ao ano passado. Isso pode deixar os custos... Isso pode baixar os custos. Porém, você falou que os fretes marítimos estão subindo. Então, a tendência dos fertilizantes é subir? E dos insumos, por exemplo, o glifosato está 120% mais barato em relação a 3 anos atrás. Bem, dos fertilizantes, o que eu te diria é o seguinte: a gente ainda depende, obviamente, de qual vai ser as estratégias da concorrência das indústrias, mas não há motivos, por exemplo, os preços dos fertilizantes caírem. A não ser se ninguém for comprar fertilizantes, que eu acredito que isso não vai ocorrer. O caso do glifosato foi um caso à parte. Nós tivemos a queda de algumas tarifas de importação e, consequentemente, o preço do produto, principalmente chinês, no mercado doméstico acabou derrubando de forma significativa o glifosato, mas que talvez seja uma das poucas exceções no mercado. Então, eu não acredito que a gente tenha queda de preço de insumos em 2010 e 2011, a não ser se a gente passar a ter de novo algum cenário de crise mundial, algo que realmente fuja um pouco da capacidade de análise que está sendo feita hoje. Além Mar Bruneta faz a seguinte pergunta: o aumento do dólar faria o preço do bushel milho baixar, ou qual a influência que teria no preço do milho? Olha, se o dólar passar por um processo de valorização, isso vai depender de como que os mercados vão influenciar, vão interpretar isso. O que a gente acabou observando nos últimos anos é que, a partir do momento que o dólar se enfraquecia, as commodities agrícolas tinham uma tendência de subir, talvez como uma forma de que os fundos interpretavam como proteção monetária, né? Então eu vou comprar commodity em vez de comprar o dólar. E se a gente passar por um processo de fortalecimento do dólar, talvez sim poderia ter algum espaço para recuo nos preços das commodities, principalmente as commodities talvez apresentem valorizadas. Então isso vai depender muito de como o mercado financeiro vai interpretar essas duas variáveis, câmbio versus commodities agrícolas. O Marcelo Andreata faz a seguinte pergunta: nesse mercado de commodities, você visualiza algum nicho de mercado para a soja com o intuito de agregar valor? Olha, pelo tamanho da produção brasileira de soja, existem nichos de mercados, existem alguns nichos de mercado, mas isso entra muito mais pelo processo de processamento, obviamente pelo processo industrial, ou seja, pela parte de processamento e não tanto pela commodities em si. Como estamos falando de commodities especificamente, talvez encontrar nichos de mercado seja um pouco complicado. Então, os nichos de mercado estão muito mais voltados por processos industriais, talvez produtos que têm alto valor agregado de proteína, exemplo de lecitina e outros produtos. Por parte do produtor, encontrar um nicho de mercado é um pouco complicado, uma vez que nós estamos falando de commodities e esses nichos estão muito mais voltados para processos industriais. Samuel Costa faz a seguinte pergunta: levando em conta que a Bahia e Sergipe no Nordeste têm uma área de grande produção de milho em 2010, você acha que afeta o mercado interno dentro dos estados do Sul e Centro-Oeste? Olha, a região Nordeste ainda é uma região deficitária do ponto de vista de produção e, consequentemente, ela continua sendo uma importadora líquida de milho, seja
seja do ponto de vista internacional, seja do ponto de vista doméstico. Tanto é que um dos focos dos leilões é justamente tirar milho do Centro-Oeste e levar para a região Norte e Nordeste. Então, mesmo que tenha algum aumento de produção lá, a região ainda continuará sendo uma importadora líquida de milho. O José Heraldo Gregório faz a seguinte pergunta: como você vê a incorporação de novas áreas de produção de soja e milho no norte do Brasil, onde a logística e custos de produção são mais elevados? Olha, na verdade, o custo logístico ele não é mais elevado, tá? Ainda existem possibilidades de você exportar isso via norte, tá? Então, claramente, se você exportar, por exemplo, se estiver ali na região, vamos pegar, talvez o Nordeste seja o principal exemplo como isso. Se você pegar, por exemplo, a região do Maranhão hoje, você tem portos ali que você teria uma logística mais acessível do que você simplesmente exportar milho do Centro-Oeste, tá? Então, as regiões Norte e Nordeste, elas passam a ser visualizadas como um futuro onde eu vou ter custos logísticos mais baratos. Tá? Talvez nós teríamos custos logísticos mais caros se eu olhar simplesmente esse produto voltado para o mercado interno, tá? Ao passo que talvez essas regiões estariam tendo um viés muito mais favorável à exportação do que simplesmente o mercado doméstico. Bem, e aí indo para a pergunta da Idiane Mioto, nós temos o seguinte: as barreiras que a Argentina pretende impor para os produtos brasileiros, entre eles o milho, a partir de junho, podem afetar os preços no Brasil? Olha, na verdade, nós não exportamos milho, por exemplo, para a Argentina. Tá? Então, a Argentina, na verdade, ela é uma exportadora de milho. O que efetivamente pode acontecer é porque, como algumas barreiras para exportar determinados produtos para a Argentina, talvez a gente tenha impactos em produtos que a gente importe da Argentina para cá. A preocupação que o Brasil passa a ter, por exemplo, é no caso do trigo. Né? Se o governo brasileiro resolver tarifar a importação do trigo na Argentina, talvez a gente tenha um pãozinho mais caro aqui no Brasil. Agora, do ponto de vista de milho, que foi especificamente sua pergunta, como o Brasil não exporta milho para a Argentina, então isso obviamente não teria impacto nenhum. O Rafael Green faz a seguinte pergunta: com o preço futuro da soja na Bolsa de Chicago menor que o presente, não seria uma estratégia vender soja física e se proteger na Bolsa de uma possível alta? Olha, sem dúvida nenhuma pode ser uma estratégia, né? De repente, se Chicago está me desenhando um preço futuro mais baixo e se efetivamente a gente passa a ter um clima interessante nos Estados Unidos, talvez seja importante a gente observar o comportamento de junho, seria sem dúvida nenhuma uma estratégia de vender minha soja e de repente comprar uma opção de compra em Chicago com vencimento no segundo semestre. Ou seja, se tiver uma alta, eu acabo participando desse mercado. Bem, gente, essas foram as discussões que nós conseguimos pleitear aqui dentro dessa palestra online. E, obviamente, mais perguntas podem ser direcionadas à Pioneer, que nós responderemos a todas à medida do possível. E obrigado a todos por essa participação mais uma vez na palestra online da Pioneer.